Quero dar aqui o meu depoimento a respeito do manual do pregador vocacional. Material de excelente qualidade, material para quem deseja melhorar ou aprender a pregar. Você que já prega, com certeza vai ser de grande valia para o seu ministério. Você que deseja pregar, mas ainda é tímido, ainda não sabe como preparar o seu sermão, você está adquirindo material de excelente qualidade. Falo com experiência de quem já ministra há alguns anos. E esse material veio para acrescentar ainda aos meus conhecimentos, ao meu ministério. Verdadeiramente eu recomendo e está de parabéns o Wallace por ter preparado este material. Deus abençoe você que vai adquirir esse material. Com certeza é um excelente investimento no seu ministério. Deus te abençoe. Por favor, você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Está assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. E Davi disse: ainda restou alguém da casa de Saul para que eu possa fazer de benevolência para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e o rei lhe perguntou: és tu Ziba? E ele respondeu: servo teu. Então o rei lhe perguntou: existe ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência em nome de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda existe um filho de Jonatas que é coxo ou aleijado. Verso 4. Então o rei lhe disse: onde ele está? E Ziba disse ao rei: está em casa de Maquir. Repitam comigo: casa de Maquir. De quem que era a casa? Grave esse nome, tá? Filho de Amiel em Lodebar. Muito obrigado, somente até aqui é o suficiente. O primeiro homem que teve o prazer de ser chamado de rei na casa de Israel foi Saul. Saul começou o seu reinado excelentemente bem, mas por atitudes e comportamentos inadequados, teve o seu reinado reprovado por Deus. Resumindo, Bispo Júlio, Saul teve um dos piores fins que um rei poderia ter. Ele não foi morto, ele cometeu suicídio. E no dia que Saul tirou a própria vida, a Bíblia diz que todos os filhos de Saul foram executados ao fio da espada. A notícia chega em Jerusalém: o rei de Israel se matou. E todos os filhos do rei foram executados. Ao receber a notícia, o povo perderam a estabilidade. Afinal das contas, eles perderam o rei, a máxima dentro da hierarquia. Existia uma babá, que na expressão da Bíblia, ela é chamada de ama, que estava com a responsabilidade de cuidar do neto do rei Saul, que era uma criança que se chamava Mefibosete. Quando ela recebe a notícia que Saul havia tirado a própria vida, e todos os filhos do rei haviam sido executados, inclusive Jonatas, que era pai de Mefibosete, a babá olhou para a criança
percebeu a vulnerabilidade e ela preveu uma conspiração política, pastor Vitor Hugo. Ela olhou para o menino e falou: com certeza alguém que está de olho no trono vai querer matar essa criança. Antes que alguém pegasse a criança, qual foi a ideia da babá? Fugir. Na hora que ela estava fugindo, ela tropeçou, o menino caiu do colo dela, com impacto, se tornou coxo e foi parar em uma terra chamada de Lodebar. Essa história consegui até introduzir rápido, hein? 3 minutinhos. Vou fazer aqui só algumas observações. A babá não jogou o Mefibosete no chão, porque eu já vi muitas pregações, principalmente no meio pentecostal, que os pregadores gostam de aproveitar todas as oportunidades. Na hora que Mefibosete cai, eu já vi muitos pregadores falando: olha para quem está do seu lado e fala: estão tentando quebrar sua perna. Aí o povo, né? Se o pastor está mandando falar. Mas presta atenção, a babá não queria fazer mal ao menino. Então não há uma pretensiosidade, ela não é maquiavélica. Na verdade, Bispo Júlio, a intenção da babá era fazer bem. Só que involuntariamente acabou gerando um dano irreparável, que foi esse dano físico. Ok, acredito que vocês já conhecem a história. E olha que interessante, partindo do princípio da mensagem do Tiago Brunet, o pastor Vitor Hugo anotou, o Tiago finalizou aqui falando que o nível da recompensa está diretamente ligada ao nível de transbordo, correto? Olha que interessante. Jonatas, que era filho do rei Saul, transbordou muito na vida de Davi. Quando Saul queria matar Davi, quem que auxiliou Davi a não ser pego por Saul? Jonatas. Então Jonatas fez uma parceria com Davi, uma aliança de honra. E olha que interessante, depois da morte, pastora, depois da morte de Jonatas, Davi acorda e diz: preciso fazer o bem para alguém da família de um homem que tanto transbordou na minha vida. Então o transbordo de Jonatas na vida de Davi fez com que a recompensa fosse gerada até para os que ficaram depois dele. Isso aqui, porque Davi acorda querendo fazer o bem para alguém da casa de Saul. Muito obrigado. E aí ele chama, só preciso que ajude no retorno nesse aqui. Aí ele chama um funcionário de Saul e faz a pergunta: existe alguém ainda da casa de Saul que esteja vivo? Enfim. E aí Ziba, que era o ex-funcionário de Saul, fala para Davi: tem um que está aleijado e, enfim, está morando numa terra chamada Lodebar. E aqui eu vou direto ao ponto. Alguém aqui sabe o que significa Lodebar? Vamos lá, alguém aqui sabe o que significa Lodebar? O quê? Por que vocês estão me afirmando categoricamente que Lodebar significa terra do esquecimento? Provavelmente vocês estão me afirmando isso porque vocês ouviram várias pregações com esse ponto de vista, de que Lodebar é o pior lugar do mundo para alguém se estar. Pastor Vitor Hugo, nesses anos que eu estou ministrando, eu nunca vi, Bispo Júlio, alguém falar bem de Lodebar, Rebeca. Todo mundo fala mal de Lodebar. Quais são as mensagens que nós ouvimos? Adeus Lodebar. Hein, pastor Rodrigo? Fuja de Lodebar. E deixa eu explicar para vocês, eu não quero desconstruir a pregação de ninguém, tá? Eu até entendo quando alguém fala mal de Lodebar, porque de fato não era um lugar confortável. Então, partindo desse princípio, faz total sentido quando alguém traz uma mensagem com esse ponto de vista sobre Lodebar. Mas prestem atenção, há um grande problema quando nós olhamos para Lodebar apenas como um lugar ruim. Todas as vezes que nós olhamos para Lodebar como se fosse o pior lugar do mundo, nós não acreditamos que Lodebar de alguma forma possa contribuir para o nosso crescimento.
E é por isso que as pessoas vivem com medo de Lodebar. Pastor Vitor Hugo, eu já vi muitos pastores fazendo viagens para Israel, para Jerusalém, mas eu nunca vi nenhum fazendo para Lodebar, porque com certeza não iria vender, porque não é um lugar turístico. Ok, vocês já entenderam a linha de raciocínio. Pastor Vitor Hugo, vamos nós dois? Let's go. Pega leve, moreninho. Não vou te Si fazer... no, vou te dar um bolo de leche ninho. Pastor Vitor Hugo, as minhas perguntas vão ser muito simples para o senhor. Se não compreendo a pergunta, eu vou falar espanhol. Tá bom? Não, mas o senhor é muito inteligente, muito águia. Pastor Vitor Hugo, na sua opinião, se fosse pelo diabo, ele teria matado Mefibosete em Lodebar? Se fosse pelo diabo. Se fosse por diabo, sim. Se ele não pegar, a gente pula lá, porque isso aqui não tem no Google. É. Mas o diabo conseguiu matar Mefibosete em Lodebar? Não conseguiu nem tocar. Só entre nós dois. Sabe por que o diabo não conseguiu matar Mefibosete em Lodebar? Por que não conseguiu matar Mefibosete em Lodebar? É só para o vídeo ficar bonito, tá bom? Ele é demais. É porque Lodebar não é uma arma do diabo. Lodebar é um esconderijo secreto de Deus para guardar um príncipe em vida. Às vezes Deus vai te levar para alguns lugares que nunca fizeram parte do seu planejamento. Eles não pegaram. Aleluia. Mefibosete tinha feito planos para ir para Lodebar? Nunca. Você acha que Lodebar fazia parte do mapa de vida de Mefibosete? Nunca. Deus está perguntando para Mefibosete se ele quer ir ou não? Não. É porque nem sempre Deus vai me dar a opção de escolher. É verdade. E eu continuo na linha do Tiago. É Deus expulsando alguém de lugares que não queria sair. Talvez hoje você se encontre em um lugar que não combina com aquilo que você sonhou. E aí você está olhando e está falando: o que eu estou fazendo nessa situação? E aí Deus me trouxe hoje aqui para falar com alguém. Cuidado para não reclamar do lugar que você está, porque ele pode ser o esconderijo que Deus está usando para ninguém te achar. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: você não está tão mal assim quanto parece. Eles não ouviram, pastor? Aleluia. Tem gente aqui que está querendo culpar o lugar, e Deus está falando: se você soubesse que eu te livrei. Glória a Deus. Vamos direto. Porque Deus vai usar lugares improváveis para te esconder. Satanás não espera que a cova de leões seja um esconderijo. Satanás não espera que a fornalha de fogo seja um esconderijo. Satanás não espera, aleluia, que Faraón atrás e o mar vermelho enfrente seja um esconderijo. Isso que parece ser tu fim é um recomeço. Isso que parece ser um lugar improvável é a faculdade que o Senhor vai usar. Essa kitchenette, esse apartamento alugado, essa periferia, esse hospital, essa empresa quebrada é um lugar onde Deus está te formando. Se essa palavra é para você, por que está sentado? Olha para quem está do seu lado e fala: você não está atrasado, você está sendo preservado. Pastor Vitor Hugo, eu estou começando a arrepiar. Eu estou arrepiado. Na sua opinião, pastor Vitor Hugo, Mefibosete queria estar
Em Jerusalém, no palácio, ou em Lodebar? En Jerusalén. Se ele não pegar, a gente pula lá. Mas sabe qual é a pergunta que Deus está nos fazendo através dessa palavra? Raíque, ¿cuál es la pregunta? O que é melhor? A gente aparecer em Jerusalém e morrer? Ou passar um tempinho em Lodebar, mas ficar vivo? Eu senti algo agora, posso falar? Posso falar? A Bíblia fala que Satanás levou Jesus para o topo do monte. Jesus jejuou 40 dias levado por o Espírito. Só que depois Satanás leva Jesus ao topo do monte para mostrar o reino da terra. É melhor 40 dias no deserto com Deus que um minuto no topo com Satanás. Tem gente chorando ali, ó. Você queria estar em Jerusalém, mas Deus te arrancou de lá só para te esconder. Pastor Vitor Hugo, o senhor pediu para alguém levantar? Eu pedi. Por que até o bispo Júlio está de pé? Porque é pentecostal. Ele está aqui. Se chama Espírito Santo. O bispo, vamos nós três para fechar com chave de ouro? Como fala lo brasileiro, já era. Acabou. Bispo. Oi. Fica. Pastor Vitor. As pessoas vivem culpando Lodebar. Mas sabe o que Deus está nos ensinando nessa manhã? Que o problema nunca foi o lugar. O problema não é o lugar. O problema é como nós olhamos para ele. Tem gente aqui olhando para o lugar certo, da maneira errada. Parece que o problema é Lodebar, mas o problema não é Lodebar. O problema é como as pessoas enxergam Lodebar. Pastor Vitor Hugo, é alguém aqui pensando que para ser feliz Deus tem que trocar ela de lugar. Pegou? Tem gente aqui, bispo, que Deus não vai trocar de lugar. Deus só vai trocar a visão. A pergunta é essa: como você está olhando para a circunstância que você se encontra? Como você está olhando para a geografia que você está? Enquanto você olhar para o lugar que Deus te colocou da maneira errada, você não vai conseguir ser feliz nele. Enquanto você olhar para a sua família da maneira errada, você não vai conseguir ser feliz nela. Deus está falando: o problema não é o lugar, o problema é como nós enxergamos ele. Bispo Júlio, Pastor Vitor Hugo, na sua opinião, bispo, Mefibosete, humanamente falando, tem motivos para reclamar? Teria todos. Repete? Teria todos. Dá alguns, por exemplo. Ele nasceu para ser príncipe, mas vive como mendigo. Repete? Nasceu para ser príncipe, mas vive como mendigo. Tinha saúde, mas um acidente lhe tirou a capacidade de andar. Está pagando pelos erros do seu avô, que ele mesmo não teve. Ou seja, ele perde a herança bendita e herda uma herança maldita. A sua deficiência é fruto de circunstâncias que estavam à volta dele. Quando ele cai, ele não cai porque alguém lhe derrubou, ele não cai porque ele se descuidou. É que um turbilhão de coisas acontecendo à sua volta o jogam.
Uau! Tudo que está acontecendo com ele não é culpa dele. Tudo que está acontecendo com ele não foi por falha dele. Então o senhor não acredita na lei do karma? De forma alguma. Então Mefibosete poderia falar: Deus não existe. Deus não me ama. Eu não fiz nada de errado para estar nessa situação. Eu estou coxo. Pastor Vitor Hugo, Mefibosete podia reclamar, mas ele está reclamando? Não. Na verdade, a Bíblia só mostra um silêncio de Mefibosete. Até porque precisamos aprender que o reclamo paralisa o agir de Deus em nossas vidas. Deus só vai agir na tua vida até onde você reclamar. Você reclama, Ele para. Você fica em silêncio, Ele continua. Se você procurar motivos para reclamar, você vai encontrar vários. Mas a mensagem é essa: ao invés de só olhar para o lado negativo, procura olhar para o lado positivo. Se ele não pegar, não espere por lá. É isso aqui. Deus, eu estou aleijado, mas eu não vou reclamar, porque pelo menos eu estou vivo. porque por lo menos eu estou vivo. Bispo Júlio, Oi. é alguém que só olha para o que falta. Quando a pessoa só olha para o que falta, ela perde o potencial da multiplicação. Deus não trabalha com o que está faltando, Deus trabalha com o que tem. Jesus não perguntou para os discípulos quantos pães estão faltando, ele perguntou quantos pães tem. Lembra? Elias não perguntou para a viúva o que falta na tua casa, ele perguntou o que tem na tua casa. Que a gente precisa aprender a lidar com o pouco. Quem tem dificuldade de lidar com o pouco é a gente. Deus não tem problema em lidar com o pouco, Ele tem o poder de multiplicar. Lembra quando os credores queriam levar os filhos da viúva? Sim. O que o profeta falou para ela? Declara-me O que você tem em casa. Não é para olhar para a dívida, Exatamente. porque Deus não trabalha com o que está faltando. Deus trabalha com o que você tem. Eu estou arrepiado. O problema é que você só está olhando para o que falta, ao invés de valorizar o que você já tem. Mas Deus te trouxe hoje aqui na conferência Transbordar para falar: hoje a história vai mudar, porque ao invés de você chorar pelo que falta, você vai valorizar o que já está na sua mão. Fala para quem está do seu lado: para de olhar para o que falta, Para de olhar para o que falta. valorize o que você já tem. Aleluia. E essa é a estratégia de Satanás: bloquear você para você não enxergar o que você tem. Deus vai usar o que você tem. E te vou falar algo lindo: o que Deus vai usar, Ele já colocou em você. Adão, no jardim do Éden, lavrou a terra, colocou nome nos animais. Só que ele fica com uma sensação de tristeza, porque não achou uma companheira para ele, não achou alguém para acompanhar ele. Ele nunca imaginou que o que ele necessitava estava dentro dele. Tem líderes aqui, pastor Leandro, que estão esperando ter uma igreja grande. E Deus está falando: você está errando, porque você está esperando chegar. E eu quero te ensinar a você ser feliz com o que você já tem. Tem pregadores que não conseguem ser felizes porque não pregam em eventos grandes. E aí eles vivem assim: o dia que eu pregar no congresso tal, o dia que eu pregar na igreja tal, aí sim eu vou ser um pregador feliz. E Deus me trouxe hoje aqui nessa manhã para falar: aproveita o que você tem hoje. Pode ser pequeno, insignificante para todo mundo. A pastora está pegando? Mas se você olhar da maneira que Deus quer que você olhe, você vai conseguir fazer Lodebar virar parque de diversão. Isso. Eu não sei quantas pessoas tem nessa conferência. Tem mais de 1000 pessoas, com certeza.
O que Deus me ensinou, pastor Leandro? A não depender de grandes auditórios para ser feliz. A mesma alegria que eu tenho pregando aqui para vocês, eu tenho pregando para 20 mil pessoas. Mas se eu ter que pregar amanhã em uma favela para 10 pessoas, eu vou pregar com o mesmo entusiasmo. Porque o ser vem antes do ter. Primeiro você é, depois você tem. Tem gente que quer ter sem ser. Eu não serei feliz, eu sou feliz. Vai, repete. Eu não serei quando tiver, eu sou antes de ter. Quem é, chega lá. O que te move não é o que você possui, o que te move é a tua identidade. O que te move não é o que você tem, é a sua essência. Tem gente aqui, pastor Vitor Hugo, esperando comprar a Porsche, a BMW, a Mercedes. Tem gente aqui esperando comprar um apartamento na Barra. Tem gente aqui esperando comprar uma casa em Cambuinhas. E Deus me trouxe hoje aqui para falar com você: não espere nada para ser feliz. Seja feliz hoje com o que você tem, onde você mora, com a família. Para a gente acabar, e aí a gente vai acabar. Acabamos aqui, pastor Leandro. Já viu pessoas pregando sobre Lodebar? Sim. E percebe que a maioria das pregações é fuja de Lodebar. Sim. Adeus Lodebar. Mas se nós fôssemos dar um tema para essa pregação, sabe qual seria, pastor Vitor Hugo? Fica en Lodebar. E em San Gonçalo também. Viva o tempo de Lodebar. Cresça no seu tempo de Lodebar. É muito legal pegar os caras, é uma metralhadora. Só que você tem que entender, irmão, eu virei especialista em UTI. Tenho ficado tantas vezes na UTI. E todo el mundo que fica orando por mí fala: tadinho, el pastor está en la UTI. Tadinho, él está cheio de mangueiras por dentro. Tadinho, él tiene un acceso en el peito. Tadinho, él pula y sangra. Tadinho, él come y vomita. Tadinho nada. Si no es por la manguera, no toco el micrófono aquí. Leu 4. Ô pastor Leandro, se ele não pegar, eu não volto mais aqui. Hoje não é unção dobrada, hoje é unção triplicada. E se eles não pegar, Rebeca, é que então, isso aqui não é boiando no culto. Eu vou provar na Bíblia que Lodebar nunca foi tão ruim assim como as pessoas falam. Pastor Júlio, leu 4. Se liga isso. Eu tô ligado, eu tô ligado. 9:4, tá aí? Olha aqui, ó, tem pessoas de pé até agora. O moreninho tá em pé. E o rei lhe disse: ó, Quem falou? o rei, Vê o que ele falou. onde está ele? E Ziba disse ao rei: está em casa de Maquir. Peraí, pastor. Bispo, na verdade, a ser bispo, né? Não sei nem o que isso significa. Isso significa que logo vou estar congregando com você. Lê de novo 4. E o rei lhe disse: onde está ele? Peraí, o rei quer saber o quê? Onde Mefibosete está. Se ele não pegar, nós três vamos pular lá. Vê o que Ziba falou pro rei. E Ziba disse: está em casa de Maquir. Peraí, bispo. Tá jogado na rua? Não, Virou mendigo? não. Tá onde? Em casa de Maquir. Sabe por quê? Por quê? Deus sempre tem um Maquir para abrir a porta para cuidar daqueles que são dele. Todo mundo fala de Lodebar, mas olha aqui, Mefibosete não estava só em Lodebar. Ele estava na casa de Maquir. E tem um porém, antes da Bíblia falar que ele estava em Lodebar, fala da casa de Maquir. Por quê? Porque o lugar nunca vai ser mais importante que a casa. A ideia do texto não é da moral para o lugar, mas é mostrar que mesmo em lugares improváveis, Deus tem os seus refúgios para cuidar daqueles que são escolhidos. Acabamos a pregação. Eu estou arrepiado.
Eu estou sentindo. Antes do tempo do favor vem o tempo da misericórdia. Repete. Antes do tempo do favor tem o tempo da misericórdia. O favor que abre porta, que prospera, o que enriquece, ainda não chegou. Mas a misericórdia que sustenta, a misericórdia que consola, a misericórdia que fortalece, permanece aí. O rei não chegou ainda. O favor não chegou ainda, a herança não chegou ainda, mas a misericórdia está guardando, está sustentando e está mantendo. Ela é a causa, ela é a causa. Às vezes o milagre não é a cura, o milagre é Deus te sustentar. Às vezes o milagre não é comprar a casa, mas é nunca faltar o pão na mesa. Às vezes o milagre não é estar de pé, mas é também não estar prostrado. Deus está cuidando de você. Eu vou repetir: Deus está cuidando de você. Mefibosete vai conseguir ficar vivo sozinho? Não. Sabe o que Deus está nos ensinando? O quê? Que ministério não se constrói na individualidade. Você pode pregar muito, se você não entender o valor de um maquir, tem gente que tem talento, mas não consegue valorizar os bons relacionamentos. Existiria um Paulo sem um Barnabé? Que seria de um Moisés sem uma princesa? Que seria um Moisés sem uma filha de Faraó? O que seria um Mefibosete sem um maquir? Que seria um Pedro sem um André para levar Jesus ao barco? Que seria pastor Leandro sin la pastora? Fala para quem está do seu lado: se prepare, porque 2022 Deus vai te apresentar pessoas com recursos, pessoas estratégicas. Se eu tivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Lá atrás tem gente que está pegando. Eu estou lhe dizendo que esse ano será o ano das conexões divinas. Deus vai te apresentar pessoas que vão financiar o teu propósito. Deus vai te apresentar pessoas que irão financiar o seu propósito. Deus vai colocar pontes no teu caminho que vão te levar para o teu destino. O Senhor vai, pastor Turu. José merecia ser preso? Não. Bispo Júlio, José fez alguma coisa de errado para ser preso? Não. Por que ele foi para a cadeia então? Porque era o caminho para chegar na conexão que ia ligar ele a Faraó. Deus, eu não mereço estar preso. Eu não fiz nada de errado. Por que o Senhor vai permitir eu entrar nessa prisão? Calma, José. Calma. Eu preciso te conectar com quem vai te levar para o teu destino. Deus às vezes usa coisas, mas por regra Ele usa pessoas. É por isso que o trabalho do diabo é quebrar conexões, desfazer relacionamentos, afastar. Lembra o que o Senhor me falou do vale de ossos secos? Dos ossos para se ajuntar? Então vai. Foi embora. Nunca menosprecie o tamanho de uma conexão. O desafio de toda arquitecta, de toda decoradora, fica aqui comigo, é fazer passar inadvertido o interruptor. Por isso, em a maioria das casas, o interruptor é um quadrinho branco pequenino. O interruptor é pequeno.
Só que quando você aperta ele, asciende grandes espaços. A conexão parece ser pequena, mas internamente, aleluia. Fala para alguém: não menosprecie uma conexão pequena, porque pode estar conectado com grandes plataformas. Eu estou sentindo o poder de Deus, aleluia. Quem siente que vai ser promovido, dá um glória a Deus. Quem siente que vai ser promovido, grita um aleluia. Eu estou sentindo o poder de Deus.